Bom, então nesse vídeo quero falar com vocês sobre o técnico do Cruzeiro, o Seabra, que será que tem alguma chance dele não ficar, por exemplo, no Cruzeiro até, né, eu diria que até o final do Brasileirão já seria difícil demais, né? Só que com alguns problemas que, tanto por parte da torcida, com a insistência de alguns jogadores que nunca saem do time titular, ou por exemplo de fazer parte do elenco, seja com o Seabra, que eu nem acho que seja o maior culpado disso aqui, ou por exemplo com outros técnicos, sempre tem alguns jogadores que seguem jogando, que seguem, por exemplo, sendo um reserva imediato nas suas funções, enfim, eu quero comentar aqui com vocês. Quero falar também sobre o mercado de técnicos, que lembrando, não tem tantas opções assim para o Cruzeiro imaginar, até porque o mercado brasileiro já não está com boas opções. Tem tempo que o Cruzeiro, tirando o Seabra agora e o Zé Ricardo no ano passado, que foram mais segundas, terceiras, quintas opções, não tinha muitos brasileiros disponíveis. E até argentino, uruguaio, português, eu sinceramente não vejo assim com tantas alternativas. Eu vou comentar aqui sobre 4 nomes com vocês que estão, 3 desses disponíveis no mercado, um muito em breve e o outro empregado, e com alguma identificação também com o Cruzeiro. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conto com sua ajuda para chegarmos aqui, esse próximo objetivo, que é de 43 mil inscritos. Falta um pouco menos de 610 inscritos no canal. Conto aí com a ajuda de vocês. E lembrando que tem aqui o salve para 2 pessoas, tá? No caso aqui, primeiro que vai é para o Igor Estevão. Muito obrigado aí, Igor, um abraço para você, comentou aqui no meu último vídeo. E o outro é para o Renan, ele que é lá de Uberlândia, muito obrigado. Vou deixar aqui também outros salvos aqui para vocês. Se você quer aparecer no próximo vídeo, deixa aqui embaixo o seu nome, a sua cidade, que tem grande chance de você também aparecer aqui no nosso canal. Então bora aqui pro conteúdo. Bom, então, o primeiro que eu quero começar falando aqui com vocês é sobre essa questão do Cruzeiro, né? Eu vou deixar essa escalação aqui contra o Atlético Mineiro, onde eu diria que assim, tem algumas peças aqui que é difícil demais de entender, né? O primeiro delas é em relação ao Neres, porque, né, que o Zé Ivaldo fica no banco de reservas. Inclusive ele mesmo colocou nas suas redes sociais alguma coisa como, para que inventar, né? Alguma coisa assim, sendo que a zaga do Cruzeiro, cara, por que não é o João Marcelo e o Zé Ivaldo? Aí quando é o Zé Ivaldo titular, o João Marcelo fica no banco e o Neres é incontestável. Enfim, eu acho que elevaria muito mais o nível da zaga. Se fosse igual no ano passado, que o Neres e o Castan jogavam como titulares por falta de opção, mas mesmo assim, com o João Marcelo ficando 6 meses no clube, ele só jogou nos últimos 40 dias, já dava para ver a insistência que era no Neres, né, nessa posição, que é uma coisa que acaba que a diretoria, os técnicos jogam contra a torcida, que aí você vê que o time tem opções, mas insistem nas mesmas peças sempre, cara, é difícil demais de entender. Aí indo para o meio de campo, né? O Felipe Machado, tudo bem, se ele fosse titular do Cruzeiro, eu falaria dessa forma, só que é porque o Lucas Romero foi expulso e pro clássico tinha que ter um cara bem mais de marcação, tudo bem, o Felipe Machado. E aí Ramiro e o Lucas Silva. O Ramiro eu não consigo entender, 2 jogos já que ele foi titular contra o Fortaleza, né? Se não estiver enganado, é agora contra o Atlético Mineiro. O Lucas Silva estava numa fase ruim e não saía do time. Agora que ele jogou um bom jogo ali, eu diria que contra o Botafogo e contra o Fortaleza, não acho que ele vai sair tão cedo. Mas por exemplo, o Cifuentes, por que ele não é titular no lado do Lucas Silva? Até porque joga com um esquema de 3 meio-campistas, né? 3 volantes. Que eu já acho errado, acho que o Matheus Pereira tinha que jogar de meia e uma dupla de volantes com Cifuentes e Lucas Romero, né? Enfim, e ainda tem também outras opções no banco, mas eu acho que para esse jogo, por exemplo, deveria ser Felipe Machado, Lucas Silva e o Cifuentes, até porque o Cifuentes é o único canhoto do time que poderia jogar como um volante pelo lado esquerdo. Enfim, e no ataque, Matheus Pereira, Arthur Gomes e o Rafa Silva, tudo bem, né? Com alguns desfalques, por exemplo, do Dineno, que não é titular, então o Rafa Silva assume automaticamente. O Arthur Gomes, na minha opinião, ele joga alguns jogos bons, outros nem tanto. Eu acho que está sendo uma insistência muito grande nele, que na minha opinião o Barreal deveria ser o titular. Ou se não, você colocar, né, o Barreal e o Arthur Gomes juntos e trazer o Matheus Pereira para jogar de meio, liberando, né, um volante na posição. E nenhum técnico do Cruzeiro fez isso até agora. Nem ano passado colocou o Matheus Pereira de meia, nem nesse ano, cara, já passou com os treinadores de lá para cá. O Pepa, o Zé Ricardo. Aí no final do ano com o Seabra comandando, né, junto com... nossa, até eu tô esquecendo o nome dos caras, olha isso. Enfim, e aí para esse ano então tendo aí o Larcamon e agora o Seabra, e ninguém coloca o Matheus Pereira para criar como meia de criação. É difícil, cara, difícil demais entender, sempre como um ponto direita, sempre ponta direita, sempre ponta direita. É claro, o Barreal, o Arthur Gomes, o Gabriel Veron jogam mais como ponta direita, mas não é possível, né? Um cara joga na ponta esquerda e não sabe jogar do outro lado, não é possível. E até deu para ver, né, que alguns jogos eles entraram nessa função, mas acabou não chamando muita atenção. Então eu quero, para não ficar esse vídeo aqui de 20 minutos, quero começar aqui falando sobre as opções de técnicos. Hoje quero começar falando sobre, na minha opinião, o melhor deles, que é o Hernan Crespo. Ele que faz um trabalho bem interessante lá no Al Ain dos Emirados Árabes e é um treinador que, de acordo com algumas informações,
poderia ficar livre no final desse mês agora de abril de 2022. Pode ser que ele fique empregado até o início do mês de maio, porque ele pode conseguir a classificação contra o Al Hilal, ele que tirou a sequência de vitórias, né, de 38 jogos seguidos do Al Hilal, 34, não sei agora, mas ele já tinha falado para o São Paulo, quando buscava um novo treinador, que ele poderia ficar lá até as semifinais desse torneio, ou até o final da decisão, que seria no meio do mês que vem, e terminar a Copa lá dos Emirados Árabes com título ou não, né? Porque ele já estava na decisão e estava disposto a voltar ao futebol sul-americano depois de basicamente 4 anos longe, né? 2022, 23, 24 ficou aí longe de casa, voltaria depois de 3 anos basicamente, onde foi campeão paulista pelo São Paulo em 2021, 53 jogos e 24 vitórias. Se ele realmente ficar livre no mercado, na minha opinião, o técnico que é bem jovem, né, 48 anos de idade, apareceria como a melhor das opções, né? Mas não tem como falar, por exemplo, que eu ficaria satisfeito e tudo mais, muito mais por conta do planejamento, né, do Cruzeiro, trazendo um novo técnico mais uma vez antes de um início de Brasileirão, que dá um desânimo total, né, um banho de água fria, assim como foi na temporada passada, e teria que ter essa adaptação de novo técnico estrangeiro, que tudo bem, já trabalhou no Brasil, ajuda um pouco, mas não conhece ninguém do elenco, teria que ter toda essa readaptação, buscar novos reforços na janela, algo que o Cruzeiro já deveria ter contratado um técnico com mais confiança, com mais certeza que iria ficar daqui para o final do ano, que parece que é impossível, né, manter um treinador 6 meses, inacreditável, até hoje o Cruzeiro está passando por isso. Deixa a sua opinião aqui embaixo também nos comentários. Antes de dar na sequência, tem um recado aqui também para vocês da Máxima FC, onde eu quero mostrar aqui as opções bem baratas que você dá para começar, por exemplo essa aqui, ó, premiação de R$500, baratinho de segunda, R$2 para participar. Eu vou mostrar aqui para vocês então quais são os palpites. Primeiro tem esse jogo aqui entre Roma e Bolonha, lá no futebol italiano, eu vou de 1-0 para o Roma. E também Milan, Inter de Milão, rapaz, difícil, hein? Acho que eu vou aqui, cara, 1-0, por exemplo, para Inter de Milão fora, hein? Sevilha e Mallorca, acho que esse jogo aqui fica 2-1 para o Sevilha. Tem aqui também Vila Nova e Guarani pela Série B, eu vou de 1-0 para o Vila Nova. E são esses. Você vem aqui, clica, né? No caso que você quer participar com essas duas fichas, já fiz aqui o meu depósito. E tá lá, então, ó, participando então no torneio. Tá aqui o ranking, ó, a minha classificação. E aí, se eu pontuar, por exemplo, eu fiquei em 10º lugar. Você ganha uma participação desses R$500. Por exemplo, eu ganharia 35, 38, R$45, por exemplo. E aí, fiquei em primeiro, Gustavo. Pode ser que você receba, por exemplo, R$100, 120. Vai depender bastante. Não é só o primeiro colocado. Você vai apostando ali, né? Você vai colocando seu palpite no bolão. E, por exemplo, acertei os times que venceram, mas não acertei o placar exato. Você já assume, né, uma colocação e uma premiação. Tem várias opções de bolão. Meus torneios também nessa última semana que não foi muito bem, né? Essa escalação gratuita, vamos ver como que ficou, ó. Acabou que minha nota média ficou bem abaixo, hein? Rapaz, escolhi uns caras bem ruins, mas foi escalando rapidinho. O melhor que foi o Matheus Pereira e o Henrique do Palmeiras, mas enfim, esse aqui é um palpite gratuito. Toda semana tem palpite gratuito na Máxima. Então o que você faz? Vem no link aqui na descrição, se registre, né, que é gratuito, tá? Você vem aqui, nessa semana vai ter bolão ou escalação gratuito com uma premiação de 500, 1.000, até R$1.500, né? Toda semana tem para vocês. O link da Máxima então tá aqui embaixo. Mais um aqui no vídeo também que tá livre no mercado é o técnico Pepa, que já trabalhou, né, no Cruzeiro, 43 anos de idade, lá no Al Ahly do Catar. Ele teve até que um bom desempenho, 19 jogos, 9 vitórias, tinha um aproveitamento próximo de 56% dos pontos. Se eu não estiver enganado agora, em 19 jogos ele só perdeu 4, né? Então vinha muito bem e até postou nas suas redes sociais que ficou surpreso com a decisão dele ser demitido e tudo mais. Em comparação com o Cruzeiro no ano passado, 25 jogos e 7 vitórias, sendo a maioria delas no começo, né, do trabalho na Série A. Ele foi demitido, inclusive, na mesma semana que o Larcamón deixa o Cruzeiro. Se eu não estiver enganado agora, o Larcamón é demitido no domingo mesmo, né? Segunda, domingo, depois da final. E o Pepa foi demitido terça ou quarta-feira, mas foi bem na época que o Cruzeiro já tinha definido o Seabra como novo técnico. Eu não sei até que ponto, né, o Cruzeiro traria de volta o Pepa. Primeiro, que aí você contrataria um técnico que foi mandado embora há menos de 9 meses, então assumindo um erro, né, que errou na demissão ou pelo momento, enfim. Não sei se a torcida queria realmente pensar, né, em trazer um técnico que já passou pelo clube e se ele saiu aqui bem do clube, né? Porque você lembra que tinha uma multa rescisória, o Cruzeiro demorou um pouco para pagar, discutindo, mas o Pepa só aceitou 100% do valor e também um clima com alguns jogadores, que se você pensar que o Cruzeiro mudou muito do ano passado para cá, você está enganado. Até se você for ver a base do time do ano passado com o Pepa é o mesmo desse ano, né? Por exemplo, ainda tinha o Rafael Cabral, o Marlon William, o Lucas Silva, vamos colocar aqui mais opções, né? O Ramiro também, Felipe Machado, o Arthur Gomes já estava, o Matheus Pereira já estava, o Rafael Elias, deixa eu ver mais outras opções também, tipo, o Rafael Bilu, que complemento de elenco,
algumas opções da base também, então o time do Cruzeiro não mudou muito e já não tinha uma boa relação no ano passado, não sei até que ponto é interessante trazer ele não. Gosto do estilo de jogo, acho que é um técnico que se tivesse tido a oportunidade do Larcamón de começar o trabalho desde o início do ano, poderia ter tido um resultado melhor, enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo também nos comentários sobre essa questão. E o último aqui nesse vídeo é um argentino que está livre, que é o Guillermo Schelotto. Ele que é bem conhecido, né, 50 anos de idade, trabalhou no Paraguai desde 2021 até agora em 2023, e apesar desse período todo no Paraguai, foram apenas 17 jogos e 4 vitórias. Não teve um bom desempenho, eu acho que foi até ruim para sua carreira essa passagem no futebol, na seleção, né, comando da seleção. Porque eu vou deixar aqui para vocês, ele começa muito bem na base do Lanús, entre 2013 a 2015, naquela ocasião levou o clube inclusive para a Libertadores, passou no Palermo da Itália um jogo, uma vitória e voltou para o Boca Juniors, para o futebol argentino, onde teve um ótimo desempenho, tá, no Boca Juniors 2016 a 2019. Inclusive eliminou, né, o Cruzeiro naquela Libertadores de 2018 e chegou naquela final contra o River Plate. Você pode ver que os números dele eram sensacionais. 2019, antes dele ir para o Los Angeles Galaxy da MLS, 15 jogos, 8 vitórias. 2018, 25 vitórias em 43 jogos. Então, vinha de uma fase sensacional. Primeiro ano também lá no Los Angeles foi muito bom, 2020 nem tanto, e aí foi demitido e assumiu a seleção paraguaia. É um nome que já foi especulado várias vezes aqui no futebol brasileiro, inclusive no São Paulo, eu lembro que até no Palmeiras também em 2020, né, antes do Abel Ferreira, e também nos times últimos recentes que buscaram técnicos, até o próprio Atlético Mineiro, teve essa especulação. Mas enfim, acho uma ótima alternativa, teria um salário bem alto, só que do momento que se eu analisar assim, as melhores opções, na minha opinião, ele seria o melhor. É claro, eu ficaria com um receio bem grande de trazer um novo técnico agora, que não conhece o elenco, mas se o Seabra não manter uma sequência boa, porque eu nem acho que ele seja o maior culpado, acho que o Cruzeiro na montagem do elenco erra muito mais, não acho o Seabra ruim, só que qualquer derrota vai colocar na culpa dele, não sei se ele tem as costas largas para aguentar uma sequência de 3 derrotas, por exemplo. Os próximos compromissos do Cruzeiro vai ser aí, então, contra o União La Calera amanhã, né, terça-feira, depois contra o Vitória, Internacional em casa e fora de casa contra o Alianza. Na minha opinião, o Cruzeiro pode, se ele quiser e jogar bola, pode engatar uma sequência boa, não diria que vitória, porque tá difícil, né, mas pelo menos de invencibilidade, vencendo o União La Calera lá no Chile, depois tem o Vitória em casa, o Internacional em casa, é difícil, mas dá para ganhar, aí fora de casa contra o Alianza, fora de casa contra o Atlético Goianiense, recebe o La Calera, né, em casa, depois visita São Paulo e Cuiabá em casa, né? Mas enfim, eu acho que tem uma sequência legal, tanto para o Cruzeiro voltar a pontuar no Brasileirão e fazer a sua primeira vitória, né, na Sul-Americana, que está difícil. Também pode deixar a sua opinião aqui embaixo, deixar outras sugestões de vídeos para vocês e nos vemos numa próxima. Valeu!